Fala galera, tudo certo? Pra quem não me conhece, eu sou o João e o vídeo que a gente vem assistir aqui hoje é do canal Mangake. O haki que somente Rayleigh domina e como Zoro aprendeu sobre ele antes do time skip One Piece 936. É isso aí galera, vamos ver aí a opinião do Evandro sobre isso daí. Não vou tentar opinar muito em cima disso porque ainda não sei exatamente sobre o que vai ser o assunto, né? Porque eu entendo algumas coisas aí sobre o que está sendo falado, mas eu quero que ele explique um pouco melhor pra mim entender se eu tô certo. E porque senão vocês ficam loucos que eu falo coisa errada. Então vamos ver aí galera o que ele vai falar aqui nesse vídeo. Se vocês estiverem gostando do vídeo aqui do canal, deixa um like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as notificações e sem mais enrolação. Bora pro vídeo. O haki que Luffy treina atualmente acabou denominado como uma forma avançada do haki de armamento. Mas curiosamente temos Zoro utilizando o que Luffy treina hoje lá no início da série. Como um conceito arcaico da jornada de Zoro se tornou a arma para derrotar Kaido nos tempos atuais. Qual o nível de Zoro no domínio desta técnica e por que ela se tornará tão efetiva nas mãos de Luffy? Quer saber todos os segredos do haki avançado? Tô se ligando, vou falar nisso agora. Haki avançado. Nasci algumas paradas bem bacanas aí já. Mas sempre tem muito que aprender, né, mano? Esses caras sabem muito. Fala galera, Evandro Fusari aqui mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão? Pior geração, espero que todos vocês estejam maravilhosamente. Pior geração mesmo. Bem, One Piece 936. O quadro dele lá atrás, Evandro. Relembrando alguns fatos curiosos sobre Kozuki Hiyori ou Komurasaki. E colocando mais alguns pontos sobre o tal do haki avançado que Luffy vem treinando. E olha que curioso, Zoro utilizou isso e aprendeu quando era uma criança. Mas como isso se tornou algo que vai derrotar Kaido? Por que Oda sutilmente colocou isso no início da série e reutilizou agora no arco de Wano? Como Luffy vai usar uma técnica que é usada para a espada Shins e derrotar Kaido utilizando ela? Quer saber desses segredos? Então assiste até o final. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever, que estamos gato. Deixa um like para dar uma fortaleza e agora sim você vai ver todos os segredos do haki avançado. Abrimos nosso episódio com Zoro tendo uma conversa interessante com Hiyori, onde ela acaba nos confirmando alguns pontos que estavam em aberto e que devem receber uma anotação mental dos fãs para uso futuro. A Otoka é um dos poucos amigos íntimos que ela tem que conhecem seu verdadeiro segredo. Temos então a revelação, a razão pela qual Hiyori não foi enviada para o futuro. Em caso de falha do plano em enviar Momonosuke e companhia para o futuro, caso isso viesse a falhar, Hiyori deveria dar continuidade à linhagem do clã Kozuki. Por que isso é importante, galera? Porque existia uma possibilidade de falha no plano. Sempre acreditamos em uma profecia preto no branco, mas o fato da garota viver sozinha em Wano como sendo um plano B, além de trágico, é algo curioso. Definitivamente Lady Toki não podia ver o futuro, não faz parte da gama dos seus poderes, porque se fosse possível ela ver o futuro, ela não faria o que fez com a sua filha. Temos também a confirmação de Kawamatsu ser um Kappa, que ele ajudou Hiyori a fugir do castelo em chamas, além de cuidar dela até seus 13 anos, quando se separaram. Um Kappa é um ser do folclore japonês. Fechamos a conversa com as 9 bainhas sendo nomeadas pela profecia. Os aliados que Zoro não conhece são Kawamatsu, Denjiro e Ashura Doji. Os outros são Kinemon, Raizou, Kanjuro, Okiko, Nekomamushi e Inuarashi. Vale notar que esses 3 desaparecidos estão entre os mais poderosos samurais de Wano. Zoro decide descansar um pouco para curar suas feridas e Hiyori e Otoki se juntam a ele nessa pestana. Enquanto isso, vamos para a cidade das sobras, onde Lau, extremamente chateado por duvidarem de sua tripulação, decide ir sozinho atrás deles. Suas frases colocam um cheque em um ponto importante da aliança, que ela não deve existir se não houver confiança. Eu gosto do quão honrado o personagem de Lau está aqui nesse arco, especialmente quando se trata da lealdade de sua equipe. Seu ponto de vista é totalmente válido. Ele confiou em Luffy, até optou por ficar para trás e morrer com ele caso ele perdesse para do Flamengo lá em Dressrosa. Ele não precisava, mas se juntou à aliança samurai para derrubar Kaido. É claro que ele ficaria chateado se alguém duvidasse da sua tripulação, ainda mais do Beppo. Ele é o capitão. Ao mesmo tempo temos Shinobu, que também deve ser compreendida por falar as coisas sem pensar. São 20 anos de espera e isto pode deixar as coisas um pouco à flor da pele, mas vale o ponto de Lau reforçando a confiança na aliança, especialmente quando mais à frente na trama ele começa a demonstrar um certo grau de inquietação. Então temos também a primeira resposta a algo que sempre me incomodou. Komurasaki, o alter ego de Hiyori, nos pareceu bem simpática cuidando do Zoro, mas
Quando lembramos da cortesã Komurasaki, ela parecia uma pessoa fria e dissimulada ao tomar os bens de alguns de seus clientes e fazer inclusive eles atentarem a sua vida e acabarem sendo exilados da capital das flores. Esse ponto do seu caráter, por mais que fosse um disfarce, eu estava um pouco na dúvida se deveria acreditar ou não em Hiyori. E olha só que incrível, quando o Oda construiu toda essa cena da cortesã Komurasaki acabando com estas pessoas, ele nos passou que eram pessoas comuns que caíram nos encantos de uma trambiqueira, o que nos fez até mesmo ter raiva do personagem Komurasaki. E nesse episódio as coisas se moldam para responder a você, pior geração, que nem tudo é o que parece. Os 3 homens que foram expulsos e que Komurasaki roubou tudo não eram pessoas assim tão boas no final das contas. Seus nomes: Bungo, Bongo e Bingo. Bungo era um incendiário, Bongo um ex-comerciante de madeira que lucrou com esses incêndios vendendo madeira para aqueles que precisavam. E por último Bingo, fabricante de caixões que tirava vantagem daqueles de luto pelos incêndios, vendendo conforto aos que perderam parentes a preços exorbitantes. Eles subornavam oficiais da capital e nível o cara que negou pão pro lagarto. Por essa impunidade, Komurasaki acabou tirando tudo deles. Mesmo sem poder fazer muito, Hiyori ainda cuidava do seu país à sua maneira. E uau, eu achei demais preencher esse buraco de dúvida. Só mostra como Oda vem construindo esse arco sem ser somente com lutas e mais lutas. Eu estou curtindo muito o ato 2 de Wano. Pensem comigo, se os personagens ao lado de Luffy pudessem se unir tão facilmente, simplesmente porque eles têm o mesmo inimigo, a história seria irreal e até mesmo superficial. Eu fico feliz que o Oda esteja tentando lidar com os conflitos internos dentro da aliança antes de iniciar a guerra, como brigas entre Lau e Shinobu, Beppo se preocupando com toda a situação, a caracterização do personagem de Hiyori Komurasaki, o conflito entre Kinemon e Shuteimaru e assim por diante. Muitos não sabem, mas o filme Os 7 Samurais é o favorito de Eiichiro Oda. Cada samurai nesta história tem diferentes tipos de personalidades e a sua própria honra como um samurai. Escravos, aldeões, bandidos e ladrões têm muito tempo de cena e desenvolvimento. Isto é exatamente o que o Oda está fazendo agora no ato 2 de Wano. Mas vamos ao que interessa. Haki e níveis de poderes. Na prisão de Udon, o vovô Ryo percebe que a técnica que o Luffy estava tentando aprender e utilizar é a mesma que em Wano eles utilizam para transferirem suas vontades às suas espadas e conseguir cortar até mesmo metal. Ele aprendeu isso com o mestre espadachim, então demonstra esta técnica e derrota o Alpaca Man com ela. Então Hyogoro nos diz que em Wano existe uma espécie de técnica que pode transmitir sua aura do seu corpo para a sua lâmina, e ele realmente demonstrou isto em grandes detalhes. Então Luffy confirma que é exatamente o Haki de armamento avançado que ele busca. Mas o fato curioso é que também vimos isto no passado. O professor de Zoro, Koshiro, explicou a Zoro ainda criança da mesma forma que Hyogoro. Ele explica isso lá no capítulo 9.4. E Zoro usou esta ideia para derrotar o Mr. One no arco de Arabasta. A pergunta que surge é: Zoro usou Haki avançado desde antes do time skip? A resposta é sim e não. Confuso, mas eu acredito que o Zoro usou, claro, esse Haki para derrotar Das Bones, mas ele simplesmente não estava ciente ou dominava completamente. Assim como o Luffy não sabia que ele usou o Haki do Conquistador lá em Marineford. Todos nós sabemos que o Zoro era um espadachim muito forte mesmo antes do time skip. Toda a jornada antes do salto do tempo é recheada de passagens e usos de Haki de forma sutil, em que ela vem em momentos em que os personagens não abaixam as suas cabeças. A grande diferença agora é que eles sabem ativar isso quando querem e não mais apenas de forma inconsciente. Um outro bom exemplo, a cena em que Zoro corta Kuma com seu Xixi Som Som também faz muito sentido. Todos podemos concordar que Kuma é um nível muito alto para um Zoro pré-time skip ser capaz de cortar. E ele realmente precisaria de Haki naquele ponto. Qual a diferença do Haki de fluxo para o endurecimento? É que ele é canalizado 100% de forma ofensiva. A espada que pode cortar qualquer coisa. A parte do não corte nada também é muito importante. É o próximo passo. O mestre Koshiro nos informa a Zoro que o pináculo de um espadachim reside em ser capaz de proteger o que deseja e cortar o que ele deseja. Ele demonstra isso ao atacar com sua espada uma folha de papel e não
a cortando. Koshiro estava na verdade dando a Zoro as chaves do reino, a resposta que ele queria. Mas Zoro, ainda sendo muito jovem, foi incapaz de compreender que seu mestre estava sendo literal naquele ponto. Seu mestre estava deixando Zoro saber que o pináculo de um espadachim é a habilidade de acertar qualquer coisa com uma lâmina e escolher se corta ela ou não. Ao atingir o papel com uma lâmina afiada e não conseguir cortá-la, prova que o espadachim alcançou o pináculo da esgrima e subsequentemente tem o poder de transmitir sua vontade para sua lâmina. Uma lâmina que não pode cortar nada, mas também pode cortar qualquer coisa. Como isto serve para o Luffy? Para o próximo passo depois do controle de fluxo. O poder que somente Silvers Rayleigh já utilizou, o de destruir de dentro para fora. Dominando seu haki a tal ponto que você pode escolher não causar dano na emissão e fazendo ele passar por qualquer armadura, seja ela uma de escamas dracônicas. E uma vez essa dentro habilidade do corpo é do muito oponente, seu haki apelona, explode mano. de dentro para fora o pináculo dos punhos. Você decide quando o dano será causado, muito conveniente contra o Kaido, ou com um domínio incrível internamente. Temos então a força do rei dos piratas tomando forma. Muito interessante, um conceito totalmente arcaico da jornada de Zoro. Corte ou não corte o papel, uma espada que pode cortar tudo ou pode não cortar nada, sendo utilizada para o próximo passo de Luffy, o domínio completo de haki. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha sanado um pouco as suas dúvidas e acima de tudo que você tenha se divertido. Se você gostou, deixe aqui embaixo para eu saber, ou deixe um likezão também para dar uma reforçada nesse vídeo. Galera, até os próximos vídeos. Valeu por assistirem. Fui. Cara, isso só mostra duas coisas. Ou o Oda, ele é bom pra caralho, tipo, um melhor escritor. Porque eu até entendo a galera aí que comenta frequentemente que One Piece mudou a opinião de vocês quando assistiu, porque gostava desse e mudou pra One Piece na hora que assistiu, de tão bom que o anime é, de tanta coisa boa que ele traz. Ou o Oda é muito sagaz, por causa que, mano, se pelo menos é o que deu a entender, aqui tem um momento ali que ele mostra que o Zoro lá atrás, pelo que deu a aparecer muito tempo antes, tinha um conceito no qual alguém tinha ensinado pra ele esse domínio do haki. Só que tipo, eu fico pensando, como por isso que eu disse, o Oda é muito inteligente ou o Oda é muito sagaz, por causa que ou ele já criou desde aquela época pensando que seria dessa forma e hoje ele só continuou levando o conceito, mas dando a entender que lá atrás isso já era mostrado, que isso demonstra muita inteligência ou muita sagacidade, porque ele talvez tenha feito algum dia um conceito no qual desse a entender algo que ele ainda não tinha pensado, e ele acabou pensando lá atrás e usando o mesmo conceito hoje para dar a entender que ele já sabia o que ia fazer, mas ele não tinha certeza, e ele acabou criando só depois isso e usando o mesmo conceito para dar a parecer que ele sabia. Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer. Esse conceito de destruir de dentro para fora eu já sabia, já vi em outros vídeos sobre, só que isso é uma habilidade muito conveniente para lutar contra o Kaido. Poderia até dizer que não seria a habilidade em si que venceria ele, mas que enfraqueceria muito, porque um dano desse pode ser fatal ou letal, pelo menos, a ponto de enfraquecer ele muito, porque depois que ele levou um dano de dentro pra fora, acredito que a resistência dele até de fora possa ser prejudicada, né, porque aumenta o cansaço, tem recuperação e tudo mais. E eu também acho muito bacana o jeito que o Oda vai desenvolvendo a história, tipo, ele não chegou só em um ano e falou, vamos botar umas batalhas aqui, vamos fazer o Luffy ou alguém vencer o Kaido e vamos seguir em frente. Ele tá fazendo parte por parte, sabe, ele tá pegando aqui uma rivalidade aqui e ali, ele tá demonstrando aquela rivalidade entrando em conflito de novo, acabando. Ele tá pegando aquela história do Oden, pegando bem em cima da história do Oden, porque a galera gosta muito do Oden desde quando ele apareceu na história aí pela primeira vez. E a galera gosta muito disso e tá pegando bem pesado nisso, cara, e principalmente agora nos capítulos do mangá atual, onde ele fala dos bainhas que acertaram lá o Kaido e teve toda aquela representação do Oden e tudo mais. Isso é muito bacana, cara. Eu quero que vocês comentem aí o que vocês esperam aí de One Piece. E se vocês acham que essa habilidade do Luffy, principalmente de destruir dentro pra fora, vai ter alguma relevância aí na batalha contra o Kaido, ele não vai usar exatamente contra o Kaido, ele vai ter que aprimorar alguma coisa do tipo, quero que vocês deixem aí nos comentários. E se vocês tiverem gostado desse vídeo aqui, deixa um like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as notificações. E até a próxima, falou!